Beleza? Um minuto que eu estou abrindo aqui, beleza? Na hora que vocês estiverem vendo minha tela, só Já chegou, já. vou abrir o mesmo painel que a gente estava trabalhando ontem. Spin. E a gente tinha parado aqui na parte dos componentes de eventos, né? O último componente que eu mostrei foi o componente time, ok? O próximo componente são as ilustrações, ok? As ilustrações são imagens. Essas imagens, elas podem ser uma imagem publicada na internet, ok? Ou uma imagem que está na sua máquina. Você pode selecionar uma imagem da sua máquina e publicar ela no nosso servidor de imagem, tá? Então, você pode, na nossa biblioteca, ok? Então, se você procurar no dispositivo, independente de você pegar da sua máquina ou não, ele vai parar dentro da biblioteca Falcon, beleza? Aí, uma vez dentro da biblioteca Falcon, vocês conseguem utilizar essa imagem em qualquer lugar no sistema. Se você reparar, o valor dela nada mais é do que a URL dessa imagem publicada dentro da sua própria biblioteca, ok? Lembrando que cada usuário possui a sua biblioteca, mas a biblioteca de imagem é uma biblioteca pública, então você consegue visualizar as imagens publicadas por qualquer usuário dentro do painel, ok? Mas você tem que saber qual que é a URL e somente o usuário que a publica vai ter a URL completa, beleza? E seguindo aqui, nós vamos entrar nos componentes de containers. Tá? Os componentes de containers, qual que é a utilização deles? É para poder ter realmente uma delimitação de tela e alternação de visualização, ok? Por exemplo, o componente painel, ele pode ser um componente que pode ser utilizado ali flutuando na tela, beleza? Você pode enviar ele para baixo de todos os componentes, assim, para baixo de todos os componentes e utilizar ele como um painel flutuante, ok? Ou então você pode utilizar ele realmente como um container, colocando os componentes que estão na tela, tá? Se a gente der um Ctrl X aqui e colar ele dentro do container, ele passa a ser um componente daquele container. Então fica mais fácil, se você estiver fazendo vários painéis com cards e tal, você conseguir fazer a movimentação, o reposicionamento desses cards dentro de um painel. Okay? Esse painel, a única funcionalidade dele é essa. E estão utilizando ele atualmente também como uma espécie de overlay, tá? Como que estão fazendo isso? Estão vinculando um botão, alguma imagem em tela, por exemplo, coloca uma imagem de um filtro e coloca esse painel para poder ter uma inicialização invisível, tá? E dentro do botão estão colocando o evento de alternar visualização, ok? O alternar visualização intercala a visualização entre visível ou invisível. Eu vou pegar aqui o último painel, que foi o painel que a gente incluiu, tá? Para mostrar como que fica. Por exemplo, se tivesse algum filtro oculto ali na tela para a pessoa trabalhar, deixa eu tirar o timer também para poder não ficar mudando a todo momento. Se tivesse algum filtro oculto ali na tela, as pessoas estão utilizando como um overlay, que aí tá do filtro, aplica e no evento do aplicar também já coloca para poder tornar o componente invisível, tá? Então, o painel está tendo essas duas utilizações, tanto de container quanto também de overlay. Tá? Os demais componentes de container, eles têm sim uma funcionalidade mais, assim, agrega mais funcionalidade. Tá? Por exemplo, a Dialog
a Dialog, ela funciona semelhante ao painel, mas realmente ela é para poder exibir uma coisa por fora, né? Ela trata de forma modal, uma vez que a Dialog ela é iniciada, né? Ela é visualizada, você não consegue tratar nada por trás, você não consegue fazer nenhum processo, a menos que você a feche, beleza? Você pode definir que ela inicia visível ou invisível, e no controle dos botões e de qualquer um componente que faça algum evento, né, você pode alternar a visualização dela. Você pode tanto colocar um botão para poder mostrar ou para alternar, tá? O alternar vai trocar. Como a Dialog, se ela está visível, você não consegue fazer nada por trás dela, o componente que você colocar dentro, ele não necessariamente precisa ocultar ela, ele pode alternar porque ele vai jogar ela para falso também, tá? Então, deixa eu pegar aqui o que eu tinha colocado no painel, vou vincular ele a Dialog, vou confirmar, vou executar. Na hora que eu clico no botão, eu chamo a Dialog para a tela, beleza? E os componentes que estão dentro do container, tá? A gente consegue utilizar eles normalmente, beleza? Consegue referenciar, a gente não precisa referenciar com nenhuma hierarquia. Então, se eu tenho uma caixa de texto, vou pegar aqui uma caixa de texto, aqui dentro do container, e vou colocar do lado de fora do container um rótulo, tá? Vou colocar ele aqui, e vou definir que esse rótulo vai pegar o valor da minha caixa de texto, eu não preciso colocar nenhuma hierarquia. É só eu referenciar o próprio objeto, que uma vez que eu digito o valor dentro da... Desculpa, só um minuto. Uma vez que eu digito o valor dentro da minha caixa de texto, certo? Caixa de texto, caixa de texto. Uma vez que eu digito o valor dentro da minha caixa de texto, ele já vai para o rótulo do lado de fora, ok? Então, eu estou explicando isso dessa questão da hierarquia, porque tem um componente de container que ele é diferente, ele serve para poder mostrar outros painéis, que seria o frame. O frame, para poder referenciar os painéis, a gente precisa de simbolizar uma hierarquia de que a gente está pegando a informação do painel pai, tá? Pegar aqui outro componente, que é o componente pasta de trabalho, né? Então, essa pasta de trabalho, tirando uma dúvida que tiveram ontem, se a gente colocar aqui um número de pasta de trabalho superior ao da largura do componente, tá? A gente consegue navegar da mesma forma, beleza? A gente pode clicar e a gente navega por toda a pasta de trabalho, tá? Ontem tinham falado que estavam com dúvida quanto a isso, como que o componente trataria. E essa pasta de trabalho, a gente pode trabalhar com ela de várias formas, tá? Com a pasta de trabalho na posição topo, que é o padrão, né? A gente pode posicionar ele na base, pode posicionar ela à esquerda, pode posicionar ela à direita, tá? Então, existem várias formas de trabalhar com a pasta de trabalho, mas no fim das contas é a mesma pasta. E como que a gente adiciona os componentes nela? A gente tem que selecionar aqui com qual pasta que a gente vai trabalhar. Aí, se eu pegar esse painel aqui, por exemplo, e adicionar aqui, ele vai adicionar na pasta que eu estou trabalhando, tá? Eu tinha selecionado só o painel, tá? Se eu pego aqui os componentes, né, recorto e colo dentro da pasta de trabalho, ele vai estar dentro da pasta que eu estiver selecionado naquele momento. E a pasta que eu deixar, que eu salvar o painel como selecionado, ele vai ser a minha pasta, a minha pasta inicial. Por exemplo, eu deixei aqui com a pasta 1 salva, tá? Salvei com a pasta 1 e vou executar. Na hora que eu executo, a pasta default
fica um, e à medida que eu vou navegando para as outras, né, se tivesse algum conteúdo lá dentro, iria alterando. Se eu clico, deixo aqui marcado na 2, o painel vai iniciar ela com a tab 2, e aí nós podemos ir colocando os demais componentes, tá, dentro da tab. Uma observação, quando a gente recorta e cola um componente, a gente recorta e cola todas as características dele, principalmente a posição. Então, aqui dentro do painel, esse mapa, né, ele estava com uma posição absoluta mais posicionada aqui à direita. Na hora que eu jogo dentro da tab, ele também pega essa posição. Se eu insiro o painel, o mapa, se eu inserir um mapa novo, ele vai pela posição 0. Ele fica ali no começo. Se eu fizer a inserção de um copiando e colando, ele sempre pega a propriedade de posição que estava fora do container, tá? Então, pode ser que ele dê uma rolagem. Por exemplo, vou voltar aqui de novo, colar aqui do lado de fora, posicionar ele lá embaixo, vou recortar e colar aqui dentro. Olha lá, ele deu uma rolagem, porque a posição dele estava totalmente à direita, maior do que minha tab. Aí eu volto ela para o início, ele vai conseguir identificar normalmente. Vou salvar aqui, vou executar. Os componentes vão estar aqui dentro da tab e vai ter como fazer a navegação normalmente, beleza? Existe um outro componente que a gente já está disponibilizando ele também, que é o acordeon. Tá? Nós estamos fazendo ainda alguns ajustes para disponibilizar esse componente. O acordeon ele é como se fosse as tabs, né? Porém, ele tem aquele efeito sanfona. Né? Ele não tem uma altura definida, a gente define a altura de cada uma dos painéis, de cada um dos acordeons, e à medida que a gente vai selecionando também as tabs do acordeon, ele vai dando aquele efeito sanfona e abrindo, ok? Até o final do dia de amanhã a gente já publicou esse componente também. E tem um outro componente, eu vou excluir tudo aqui, tá? Que esse componente é interessante deixar ele solo aqui para poder deixar mais claro o funcionamento, tá? A gente tem um componente que é o frame. O frame, diferente dos outros componentes de container, ele não recebe nenhum componente dentro dele, tá? Ele não trabalha com nenhum componente dentro dele. Por quê? Ele foi feito para poder renderizar outros painéis, tá? Então, eu posso ter um painel que é um menu principal, tá? Que é um menu como se fosse uma template, né? Com alguns filtros, tal. Tá? Vou colocar aqui uma caixa de data, tá? E vou colocar um botão. Vou salvar esse painel. Ele é o apresentação Spin, tá? Tem um outro painel aqui, eu vou criar um novo painel, e vou chamar ele de painel Fill Spin. Vou confirmar. Aqui dentro, eu vou inserir uma tabela, tal, beleza? Com uma fonte de dados, inserir também uma fonte de dados, e essa fonte de dados eu vou fazer uma consulta 10.21.24. Dez, 21. Deixa eu ver se minha conexão tá certa.
a senha que eu tinha digitado errado, desculpa. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um select, tá? Onde que eu vou trazer a data que eu estou selecionado no meu painel Pi. Tá? Lá no painel Pi, deixa eu abrir esse painel Pi aqui. No meu painel Pi, eu coloquei o componente de calendário, certo? Aí o nome que ficou para ele foi caixa de data. Aí eu vou colocar aqui caixa, data Pi. Data Pi, ok? Vou salvar aqui. E aqui eu vou colocar dentro da consulta o select data Pi. Beleza? Campo teste. Próximo, carregar. Foi, beleza, vou salvar. E vou vincular essa tabela a essa fonte de dados. Desculpa. Salvei. Beleza? Aí eu vou vir aqui no botão, e nesse botão eu vou colocar um evento de redirecionamento. Ou seja, esse painel aqui eu vou redirecionar para um outro painel. Se a gente manda redirecionar para um outro painel, vem aqui e coloca esse painel spin filho. Vou mostrar para vocês aqui a diferença, tá? Painel spin filho. Se eu coloco para poder redirecionar, ele já manda para o outro painel sem chamar dentro da frame. Beleza? Agora, se eu coloco para poder fazer um redirecionamento, e esse redirecionamento eu falar que eu quero abrir ele dentro de alguma frame, que a gente pode ter mais que uma frame dentro do painel, aí o comportamento é diferente. Tá? Quando a gente manda abrir, ele abre dentro da frame. Só que repara que ele não converteu o valor, ele não encontrou o valor que está aqui dentro da caixa de texto. Por quê? Apesar de eu ter colocado lá no componente que o valor daquela consulta é o nome lá do DataPy, ele não consegue identificar que esse cara é do Py. Tudo que a gente coloca somente o nome do componente entre chaves, ele procura a referência dentro do próprio painel, mesmo que a gente tenha colocado ali que é o nome DataPy. Como que a gente faz para poder falar para ele, indicar ele, olha, procura isso dentro do Py? A gente coloca um ponto de exclamação antes. Se a gente coloca esse ponto de exclamação, o que ele faz? Ele, em vez de consultar, de transformar aquele valor procurando a informação dentro do próprio painel, ele passa a procurar a informação dentro do painel Py. Então, agora se eu executo o processo aqui, ele não encontrou nada porque o valor não foi informado. Se eu informo e executo... Peraí, deixa eu ver o que eu fiz de errado. Já sei o que eu fiz de errado. Esse aqui é o botão chamar. É o botão que está chamando o painel. E eu vou colocar um outro botão que o que ele vai fazer? Ele vai atualizar. Tá? Que é diferente o chamar e o atualizar. Aí aqui, em vez de usar o redirecionamento, né? Deixa eu excluir esse daqui, eu vou mandar ele executar a minha frame. Ou seja, ele vai executar tudo que for auto-executável dentro da minha frame. Como a minha fonte de dados ela está marcada como auto-executável, ele já vai auto-executar o meu painel. Venho aqui, um botão chama e o outro botão atualiza. Não converteu. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Aqui, ó, tá como caixa de data, tá? É data Py. Depois que a gente muda o nome do componente, a gente tem que dar um Enter ou dar um Tab para poder sair, para poder confirmar, tá? Então, vou mandar ele chamar. Ele veio vazio, porque o valor do componente aqui está vazio. Eu vou selecionar, vou mandar atualizar
ele já pega o valor do pai. Então, a gente pode montar um painel único com filtro, tá? Um painel único com filtro, e a partir desse filtro a gente ia atualizando os componentes, os painéis de baixo. Pode montar todos esses painéis separados que não tem problema nenhum. Tá? Já o pai não consegue identificar nenhum valor do filho, tá? Os valores só são passados por hierarquia do pai para o filho. O pai não identifica o filho, mas o filho reconhecer qualquer valor de qualquer um componente que está dentro do pai. Tá? E sobre essa questão do chamar, se a gente não passa uma frame, a gente ainda pode passar, vou tirar a frame aqui, tá? A gente pode passar parâmetros. Então, se eu quero ter ali um aspecto de navegação, que eu estou navegando e não chamando um dentro do outro, eu posso passar um parâmetro. Por exemplo, eu vou passar aqui um parâmetro chamado DataPy, tá? DataPy, e o valor, eu vou passar o valor do componente DataPy, tá? Confirmar. Beleza. Aí o que acontece? Ele vai chamar o outro painel. Só que ele chamando esse outro painel, a gente não referencia mais com a ponta de exclamação. Porque a ponta de exclamação é quando ele é pai, quando ele está dentro do outro componente. Quando a gente passa um parâmetro, a gente passa o parâmetro referenciando no componente filho da seguinte forma. Arroba. O arroba significa que a gente está pegando um parâmetro. Esse parâmetro ele pode ser passado por cadastro ou ele pode ser passado também por URL. Tá? Vou mostrar para vocês aqui funcionando. Vou selecionar aqui o dia 17, vou chamar, ele pegou lá o dia 17. Tá vendo? Mas não necessariamente o dia 17 precisaria ficar desse jeito aqui, ser passado daquela forma. Ele também reconhece como arroba tudo que a gente manda por parâmetro via URL. Tá? Então, eu vou pegar esse componente aqui, esse painel, vou publicar. Vou publicar ele aqui de forma, compartilhar ele de forma externa, pegar um link de acesso direto. Vou chamar esse painel aqui. Aí eu vou passar aqui, olha, o parâmetro DataPy, ele é case sensitive, tá? DataPy igual a teste. Aqui, ele consegue reconhecer os parâmetros que a gente vai passando aqui. Por exemplo, 2025, traço 01, traço 10. Caso a gente esteja trabalhando ali com um painel de navegação, igual o pessoal fez com aquele painel que eu mostrei da última vez, que já era de um cliente, que eles vão clicando dentro do dispositivo mobile e navegando. À medida que eles vão navegando ali, eles vão passando parâmetro de coisa que a pessoa já filtrou, de coisa que a pessoa já selecionou, e dá um aspecto sistêmico ali de que ele está navegando entre várias informações, recebendo os dados, né? O usuário, quando está dentro do mobile, do aplicativo, ele não consegue ver a URL. Então, fica tudo oculto, ele não consegue fazer nenhuma alteração de dados por parâmetro via URL. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui sobre essa questão de eventos. Falar mais sobre os eventos aqui, porque eles são bem interessantes. Então, todo componente que dispara um evento, ele pode executar, redirecionar, limpar, executar um JavaScript, a gente pode colocar ele para executar um comando JavaScript, alternar a visualização, o mostrar, que é o exibir, né? No caso, a gente fez isso porque estavam querendo controlar a visualização de 3 visualizações diferentes para 3 componentes diferentes, então a gente precisou de criar, assim, mostrar e ocultar. Então, em um componente você controla o que está sendo exibido, em outro componente você oculta aquilo que está sendo exibido, em vez de alternar a visualização, que só funcionaria para 2 estados de visualização. Né? O componente limpar, o evento limpar, ele só é utilizado quando você está tratando alguma tela que você está tendo alteração ou inserção de dado, tá? Tem alguns clientes que têm costume de colocar formulários
para poder fazer alteração de dado dentro de um sistema. Só fazer um aqui para vocês entenderem mais ou menos o que seria, tá? Tem a fonte de dados, não. Vou inserir uma fonte de dados aqui. Do tipo cenário, só para poder trazer a informação mesmo. Brascom. Canal de venda. Quantidade de faturamento, plano de faturamento. Próximo, tudo. Vou inserir uma tabela. Carregar aqui as colunas da tabela. Desculpa, para ele carregar automaticamente, a fonte de dados tem que estar vinculada, tá? Porque ele carrega as colunas de acordo com a fonte de dados. Deixa eu aqui as colunas da tabela. E vou colocar aqui um componente de caixa de número. Tá? Vou colocar a caixa de número. E na caixa de número, eu vou vincular aqui o valor dela, tá? Ao que eu selecionar na minha tabela, na coluna QDT faturamento. Existem duas formas de vincular, né? Igual vocês viram. Se você vincula aqui com a fonte, marcando o campo, né? Ou referenciando. Eu vou fazer um marcando o campo e o outro, que vai ser o valor faturamento, referenciando para vocês, para poder ficar mais claro o porquê do evento limpar, tá? BR faturamento. Beleza, vou inserir também um botão aqui. Vamos imaginar que isso aqui fosse um botão para poder salvar. O que acontece? À medida que a gente vai selecionando aqui embaixo, o valor ele vai sendo passado aqui para cima, tá? Espera aí que eu devo ter digitado o nome do campo errado aqui. Que na verdade não era não era a fonte de dados, seria a tabela. E o nome do campo também estava escrito errado. Tá? À medida que a gente vai selecionando aqui embaixo, a gente vai alterando lá em cima. Aí imagina que você criou um painel, é um painel interativo, onde o usuário consegue criar, fazer uma simulação para algum cálculo, alterando algum dado dentro da sua tabela, tá? Então, eu tenho aqui uma quantidade de 71, certo? E eu quero simular lá dentro da tabela, você tem uma coluna calculada com a quantidade de 50. À medida que você altera aqui em cima, quando a gente passa o campo, ele já altera na fonte de dados sem dar o apply no banco, tá? Ele não dá o apply no banco em momento nenhum, se a gente vincula o campo, ok? Agora, quando a gente referencia a tabela e não a fonte de dados daquela forma que eu fiz, as alterações que você fazem aqui em cima, tá? Ela não tem impacto nenhum na fonte de dados aqui. Eu não alterei nada dentro da fonte de dados. Aí o que acontece? Eu poderia estar fazendo uma alteração aqui, que eu queria alterar a informação dentro do banco de dados, estou realmente criando um formulário, então o indicado é fazer a alteração em um campo que não esteja vinculado o campo, e sim referenciado o dado da tabela, que aí eu poderia aqui vir e salvar, tá? Aí na hora que eu salvasse esse cara, eu iria mandar limpar o meu campo. O que é limpar o meu campo? Uma vez, tá, que eu vinculei o valor desta forma, tá,
Quando eu digito um novo valor dentro do meu componente, eu perco a referência de quem eu estou mexendo. Tá? Vou mostrar isso acontecendo aqui. E vou colocar aqui na opção de salvar. Na opção de salvar, eu vou mandar limpar a minha caixa de data 1, caixa de data 1. Tá? Então, eu peguei aqui, o valor está diferente porque já está arredondado, tá? Eu vou deixar ele aqui com 2 casas decimais para poder ele ficar igual. Tá? Então, eu vou vir aqui, vou fazer uma alteração, vou mudar de 5.529 para 4.529. Eu fiz essa alteração e agora, quando eu navego aqui, tá vendo? A alteração ela não é aplicada mais. Por quê? Aquele componente ele já tem agora um valor que o usuário final definiu. Como ele não estava vinculado direto ao campo, e sim somente buscando o valor inicial dele, né? O valor inicial do componente, enquanto não tem informação imputada nele, ele vai sempre buscar referente àquele parâmetro. Se eu coloco uma opção de limpar, aí imagina que esse botão aqui, ele vai salvar a alteração que eu fiz, tá? E vai vincular novamente, né, vai limpar o componente. Aí o que ele faz? Ele volta aquele componente para o valor default. O valor default que é a referência dele. Ok? Então, esse que é o limpar. É muito pouco usado, é mais utilizado quando a pessoa está criando realmente formulários ali em tela, formulários para poder abastecer algum banco, para poder alterar alguma informação, mas o recurso existe. Tá? Então, esses são os eventos que podem ser utilizados. Beleza? Deixa eu ver aqui. E esses são os componentes que a gente pode utilizar no Falcon, tá? Nessa nova versão do Falcon. Beleza? A gente tem aqui embaixo, na base da edição, um controle de zoom que não afeta nada na entrega do painel, tá? É só mesmo para você, se o seu painel é muito grande, se você começou a criar um painel em um dispositivo maior, né, onde a tela é maior, e agora está trabalhando nele num dispositivo que a tela é menor, você só trata o zoom aqui, mas sem influenciar em nada na visualização final do painel, tá? Isso aqui é só mesmo na edição. E também aqui embaixo a gente consegue alternar nos layouts desenvolvidos, né? Ontem eu tinha mostrado que a gente tem aqui o layout para monitor, para tablet e para celular, certo? Então aqui a gente consegue ficar alternando, né? Sobre esses layouts aqui embaixo também, tá? E o componente, o painel que ele é criado com visualizações diferentes, né? Uma vez que você altera uma visualização, aquela visualização fica específica para aquele tipo de objeto. Por exemplo, eu coloquei aqui esses objetos com uma disposição como se fosse para um dispositivo desktop, certo? Vou selecionar aqui tablet, vou encurtar aqui, porque aqui só existe a necessidade de reduzir o tamanho da tabela e ele vai continuar cabendo no tablet da mesma forma. E vou colocar uma visualização para celular, tá? Ele segue a seguinte hierarquia. Eu não tenho ainda uma visualização para celular, mas qual que é a visualização mais próxima do celular que eu tenho? A do tablet. Então, eu já estou vendo no celular a visão do tablet. Mas aí agora eu vou criar uma específica para o celular, porque a tabela ela vai ter que ser menor ainda, né? Os meus componentes aqui de input, eu vou mudar a disposição deles, né? Vou colocar eles aqui ocupando todo o espaço no dispositivo, né? E o botão de salvar também ocupando aqui todo o espaço do dispositivo. E vou salvar. Então, agora eu tenho 3 layouts para o mesmo painel. E à medida que eu vou reduzindo, né, o painel, ele já vai pegando o layout específico. Tá? Eu vou colocar esse painel aqui como... Ele está para poder abrir em escala. Eu vou publicar ele também.
e vou abrir ele aqui na parte realmente de exibição dos painéis, tá? Porque ali é o filho, se eu não me engano. Filho. Aqui trabalha com a escala, lá na edição a escala não é aplicada, tá? Então aqui, ó, à medida que a gente vai reduzindo o painel, desculpa que eu ainda não publiquei ele não, tá? Eu só salvei. Publicar. Beleza. Ah, não, desculpa, gente. É que eu não. Eu peguei foi o spin mesmo. A apresentação do spin. Foi este daqui. Tá? Então, o que ele faz? Ele já vai ajustando a escala e vai ajustando a escala também para o componente, desculpa, para o dispositivo que a gente está tratando. Beleza? Então, existe esse recurso, além da escalabilidade, também tem a responsividade, né? Se um dispositivo ele vai ser criado ali para o mobile, é interessante a gente criar tanto a escalabilidade, se o painel for um pouquinho maior, colocando a responsividade, colocando também a escalabilidade para ele poder chegar mais próximo de cada um dispositivo, né? Como tem telefones com telas de vários tamanhos distintos, ele já coloca ali e não dá a rolagem, ele já ajusta a tela para aquele dispositivo, tá? Quando a gente está trabalhando com o dispositivo móvel, o nosso aplicativo, a gente não consegue logar nele, tá? Você não consegue entrar com o usuário e com uma senha. Por quê? A gente tem vários domínios da aplicação. Por exemplo, tem cliente que tem tudo publicado dentro do seu próprio ambiente. A gente tem o nosso ambiente via SaaS, mas também a gente disponibiliza dentro dos nossos servidores ambientes corporativos para os clientes. Então, o cliente ele não vai ter a expertise, ele não vai ter as informações necessárias para poder fazer o mapeamento para qual front-end e para qual back-end que ele vai trabalhar. Então, não é simplesmente entrar com o usuário com a senha. Você também seria necessário você informar qual que é o ambiente que você vai trabalhar, tanto para o servidor de front-end quanto para o servidor de back-end. Tá? E com isso, nós colocamos, como solução para isso, nós colocamos um QR Code dentro da aplicação, que você baixa o aplicativo, né, lá na Apple Store ou na Google Play, lê do aplicativo na hora de autenticar, você lê o QR Code da aplicação e ele já autentica com o seu usuário. É a mesma coisa o WhatsApp, tá? É igualzinho o WhatsApp. Você autentica o seu usuário dentro do aplicativo a partir do QR Code que você está lendo dentro do seu computador. Tá? Aí, com aquilo ali, você já fica vinculado àquele ambiente, com o seu usuário. Se você fizer a troca de senha, você tem que fazer a leitura novamente. Se você não fizer a troca de senha, aquilo ali fica salvo para sempre, né? A menos que você vá lá no celular e mate a sua sessão, você também tem essa opção de matar a sua sessão no celular, ok? E entrar com outro usuário, escanear outro QR Code, tá? E ainda falando sobre a plataforma de painéis, tá? Além ali da criação dos painéis em si, dentro da aplicação, a gente consegue programar um envio automático de painéis, tá? Então, eu posso chegar aqui, por exemplo, eu tenho uma tarefa aqui, uma tarefa teste, que envia alguma informação para mim, para o meu próprio telefone, para o telefone do Eduardo e para o telefone do Rafael. Essas integrações, elas podem ser feitas por WhatsApp, tá? Ou por e-mail, beleza? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver o painel Nikon e tal. E como que a gente faz? A gente coloca aqui quais são as pessoas que vão receber, eu vou mandar primeiro por e-mail, tá? Quais são as pessoas que vão receber. Esses usuários, eles não necessariamente precisam estar dentro da FAO, tá? Se ele estiver dentro do seu ambiente, por exemplo, eu vou colocar aqui o Moisés, eu poderia simplesmente selecionar o Moisés aqui, que ele já iria colocar o Moisés como um usuário que fosse receber, ou digitar um e-mail específico, tá? Ou digitar um e-mail específico, que aí eu ia ter que vir aqui, por exemplo, meu e-mail da Gmail Wagner, jr@gmail.com. Pronto. Eu não tenho um usuário com esse e-mail dentro da minha aplicação, dentro da aplicação aqui do ambiente, mas o e-mail eu consigo disparar. Já o WhatsApp,
tá? Quando a gente seleciona para poder enviar via WhatsApp, a gente precisa que o usuário tenha cadastro dentro do Falcon, tá? Durante o cadastro do usuário, a gente informa o telefone e o usuário aceita receber as notificações da Falcon, né, via aquele WhatsApp. Mas a diferença é essa: o WhatsApp consegue enviar só consegue enviar com o usuário cadastrado, enquanto o e-mail você consegue enviar de qualquer uma forma, tá? Eu vou fazer aqui um disparo por e-mail, tá? Vou tirar aqui o Rafael e o Eduardo, mandar só um disparo. A gente define aqui o assunto do e-mail, se o e-mail é individual ou não, tá? Por que aqui do e-mail individual? Se a gente coloca que o e-mail é individual, ele manda um e-mail para cada um usuário, ok? Se eu tiver aqui comigo e com o Rafael, por exemplo, o Rafael, ele vai mandar um e-mail para mim e um e-mail para o Rafael, se eu marcar um individual. Se eu não marcar um individual, ele manda o mesmo e-mail para mim e para o Rafael, com o Rafael em cópia, entendeu? Então, ele faz essa gestão. E ainda tem um outro ponto aqui, que é aquela questão das variáveis de URL lá, que a gente mapeia dentro do painel para poder receber, por exemplo, loja. Vamos pensar aqui que eu tenho um painel onde a minha consulta, né, tem todo um filtro sobre uma variável chamada @loja. No envio aqui, eu posso chegar e colocar assim, loja, tá? Vou colocar em letra maiúscula aqui, com valor 0001, tá? Com isso daqui, o Rafael vai receber o mesmo e-mail que eu, tá? Porém, aí ele não vai receber, dessa forma, ele não recebe copiado, beleza? Se a gente tiver o mesmo parâmetro, o filtro do mesmo parâmetro, a gente recebe a mesma cópia, tá? Agora, se a gente não tiver o filtro do mesmo parâmetro, eu vou receber com todas as lojas, porque eu não informei um filtro, e o Rafael vai receber com a loja 001, porque ele colocou, para ele está filtrado lá que ele só pode receber o daquela loja, tá? Mas para isso, dentro do painel também tem que estar tratado para receber essa variável, beleza? Aqui tem o tempo de carregamento do painel, tá? Porque a gente depende, a gente não sabe quando que o painel terminou de ser executado, né? A informação ela pode demorar para carregar, ela pode carregar muito rápido. Então, a partir do painel que você criou, você sabe, olha, esse painel aqui ele carrega com 2 segundos. Então, não justifica ficar esperando 10 segundos. Você coloca aqui 2 segundos, ele já manda o painel. Esse painel aqui demora 10 segundos para poder carregar. Então, é o tempo médio de carregamento do painel. Se a gente coloca um tempo muito baixo para um painel que demora muito para carregar, o painel ele é enviado sem estar com o carregamento completo, tá? O corpo do e-mail aqui, ele recebe como se fosse uma espécie de HTML, então tem esse editor aqui para você poder colocar imagem, mudar a cor, e alguns parâmetros que você pode mandar durante o envio. Por exemplo, se eu coloco aqui, da forma como está escrito aqui embaixo, tá? Nome, vai escrever no corpo do e-mail aqui o nome do meu usuário, tá? Caso eu não, se eu tiver colocado para fazer o envio individual, né? Sem o envio individual, ele não consegue mandar o nome de cada um usuário, porque ele manda vários ao mesmo tempo. Então, tem data, hora, minuto, para poder colocar o dia menos, tudo que a gente pode colocar ali na variável, né? Por exemplo, dia menos 3. Aí eu coloco aqui esse dia X aqui, ele explica, por exemplo, dia menos X. Aí a gente coloca aqui dia menos 10. Então, vai enviar aqui a data de 10 dias atrás, para poder falar que aquele dado é de algum período, conforme você trata no próprio painel. Beleza? Aqui tem as configurações. Se é um envio único, eu posso programar para poder enviar isso aqui uma única vez, tá? Se é um envio diário, qual é a hora que vai enviar todo dia? Se é um envio semanal, eu seleciono quais são os dias da semana e qual hora que vai enviar. Se é um envio mensal, eu seleciono quais dias do mês que vão enviar e qual hora que vai enviar. E se é temporizado, né? Eu coloco aqui de quanto em quanto tempo, de quanto em quantos minutos, tá? Por exemplo, aqui estaria marcado para cada 2 horas, tal, que começa em tal horário e para em tal horário, tá? O que eu vou fazer aqui é só um envio de teste, tá? Então, eu vou mandar aqui disparar, que eu vou forçar o disparo.
Tá? Então, deixa eu ver aqui se o serviço está de pé. Ok. Envio realizado. Deixa eu acessar aqui o meu Gmail. Deixa eu ver aqui de WhatsApp. Assim. Ô, Wagner, se você quiser já ir finalizando aí, dar esse como último tema, tá bom? Porque o servidor reiniciou. Não, tranquilo. Ó, só uma outra coisa que eu não queria deixar de passar, o Wagner e Túlio. Aquela questão, Wagner, de variável na URL, com a função do JavaScript que a gente montou de criptografar. Ok. E você mostrar também não sei se você mostrou ontem, mas eu não sei, aquela questão de a gente montar filtros com um array sem precisar ir no banco, no list lá, né? Sim, sim. Deixa eu... Essa da URL, gente, é legal, Túlio, pelo seguinte, a gente pode montar dashboards para serem embedados no projeto de vocês, e conforme o cliente vai entrando na plataforma de vocês, Túlio, a gente pode pegar quem é o cliente, codificado, e já mostrar o dashboard desse cara, sem o cara precisar entrar no Falcon, entendeu? Então, acho que é legal você saber que existe essa funcionalidade, se a gente um dia montar um projeto que precisa ter esse tipo de recurso, o produto está pronto para isso também. ¿Puede repetir, Rafael, por favor?
Qual parte, João, que você... Eso último, como no caso do cliente. No caso de a gente ter, por exemplo, eu vejo muita funcionalidade, João, como um dashboard embedado, né? Embebido Sí, dentro de uma outra plataforma. Então, quando o cliente acessa uma outra plataforma com o usuário sem a ID dele e está ali no menu da Spin e de repente ele tem um dashboard que ele precisa visualizar, a gente consegue agarrar, né, pegar qual que é essa URL, e trazer só os dados dele. mesmo que ese tribal, por exemplo, É agora. o projeto da Centrival, por exemplo. Isso aí. Tá, entendi. Obrigado. Olha, Não, eu vou mostrar essa parte do Dash Mail numa próxima, porque fechou o servidor iniciou lá, Rafa, e o Leão não fez a leitura do QR Code lá ainda não. Aí tem que contactar o Leão para poder fazer Tem problema. Isso aí a depois a gente mostra para leitura eles. do QR Code. Tá bom. Beleza? Tranquilo, então. Eu acho que as perguntas do chat foi todas respondidas, né? Não precisa de passar pelo chat. Alguém tem mais alguma pergunta? A do JavaScript você pediu um exemplo ali, depois eu te passo, tá, Túlio, como que a gente pode fazer. Mas o Wagner já montou uma biblioteca de recursos ali, de funcionalidades dentro do produto também, tá? Isso eu acho que é legal ele mostrar para você. Beleza. Só para a gente finalizar. O time da Spin tem alguma pergunta? Mostrar essa questão do JavaScript, tá? O evento do tipo JavaScript, ele pode ser qualquer um JavaScript mesmo. Ele reconhece qualquer um comando, tá? E os eventos de executar, tá? Quando a gente executa, a gente pode ter uma mensagem de confirmação, uma mensagem de conclusão, para poder interromper, tá? Se a gente executa e se a gente quiser interromper o processo a partir dali, caso aquele... Agora cortou um pouco, vai. Acho que ele travou, viu? Travou, sim. Travou geral. Acho que a gente pode encerrar então, Rafa, que aí a gente já finalizou mesmo. O que você acha? Tá bom, podemos sim, cara. Eu queria só tentar mostrar isso para vocês da URL, mas a gente pode deixar para um terceiro treinamento, tá? Isso. Fechou, então. Aí só para o pessoal da Spin aí, Túlio, para eles saberem, a gente está correndo aqui para instalar a aplicação aí para vocês começarem a praticarem, né? A gente sabe que vai surgir dúvidas aí, mas a gente marca outras rodadas para que vocês possam elucidar essas dúvidas e já começar a colocar a mão mesmo, ter prática mesmo aí no dia a dia, né? Nos treinamentos. Eu acho que a gente já Tá está no bom? ponto aí que já dá para começar a montar dashboard já, e Já. aí vem dúvidas e tal. É isso aí. Ó, o Ó, o Wagner Wagner. voltou aqui, só para se despedir aí, já. Rafa, você tem uma previsão para o treinamento de cenários? Treinamento de cenários, sabe? O que eu tô querendo fazer? Eu queria montar um modelo de cenário com vocês. A gente nunca chegou a montar, né? Não. A gente podia tentar fazer aí, pegar um modelo de, sei lá, pode ser até de wind mesmo, que a gente já tem mais experiência, ou do próprio solar, tentar montar uma modelagem mesmo de fato dimensional e eu ensinar vocês como é que a gente parametriza isso no sistema, né? Em Rafa, por isso que eu estava cobrando ali o Paulo para pôr esse servidor de banco ativo. Eu estou Uhum, querendo mesmo fazer isso mesmo, já popular uma base com dados, tá? tá, Com dados solar mesmo, energia tá solar bom, mesmo. E aí, a gente tem até uma proposta de tabela fato e dimensão já, tá que a bom. Letícia construiu. E aí, como você é o cara dessa parte, você fazer a Vamos marcar de a gente já olhar. e a partir disso, a partir desta, a gente vai fazendo os ajustes e trazendo
de forma mais correta, né? Essa parte do cenário. Tá bom, Tá bom? tá bom. Fechado. Vamos E fazer aí isso sim. depois você vê aí com o Wagner o dia que a gente pode fazer a terceira aula, né, desse conteúdo aqui ainda, né? Tá bom. Ô, Sim, Wagner, sim. Oi. eu acho que a gente tá chegando bem nos finalmente ali. Eu tô falando que eles começaram a praticar também, a gente colocando para instalar lá no servidor deles agora a aplicação ali, eles começarem a praticar, vão surgir dúvidas também, né? Eu acho que essa terceira aula só a gente podia já tentar complementar o que falta de conhecimento seu ali e já trazer perguntas e respostas ali deles, né? Um Q&A ali, Sim, sim, com certeza. tá? Tá bom, Com certeza. tá bom. Que as dúvidas vão sendo geradas à medida que vai sendo utilizado, né? Ali eu É. mostrei mais ou menos o que pode fazer no painel, mas a partir da necessidade e da lógica de cada um que vai sendo utilizado. Duas pessoas podem usar a aplicação de formas totalmente diferentes para poder montar o mesmo painel, né? Concordo, Verdade. concordo. Então, beleza, gente. Tá Tá? bom, Com as aulas aí. Daqui a pouco eu te mando o link, ó, Rafa. tá bom, fechado, Túlio, obrigado, tá? E a gente já coordena os próximos passos aí. Tá bom, então, gente. Um abraço Tchau, aí. pessoal, boa Valeu, tchau, tarde, Tchau, abraço tchau. para Tchau, todos. Tchau, tchau. gente. tchau, boa Tchau, noite, tchau, boa noite, tchau. pessoal. Falou.